Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Uma alegria estarmos aqui novamente para darmos sequência aí a uma série de estudos que nós estamos empreendendo já há cerca de um ano. Então faremos aqui uma breve, breves comentários sobre tudo isso que se passou até o presente momento. E o título, inclusive, da nossa live de hoje faz referência justamente a esse tema, a queda de um falso avatar. Tudo conforme o esperado. Lembrando que vou mostrar aqui para vocês, que há cerca de um ano aproximadamente atrás, mostrar aqui para vocês, nós iniciamos, pessoal, para aqueles que estão nos conhecendo agora, uma série de vídeos alertando sobre um determinado indivíduo, que você sabe muito bem quem é, né, a maioria de vocês, que começou a manifestar certos fenômenos mediúnicos de uma maneira um tanto estranha, atabalhoada, precipitada, fantasiosa, e aquilo nos chamou a atenção. Nós não sabíamos que já havia pessoas na internet fazendo algumas críticas, né, bem fundamentadas, inclusive, não eram críticas gratuitas, porque realmente só uma pessoa com algum problema vai fazer críticas gratuitas sem que haja uma motivação. E verificando que outros, né, faziam esse mesmo tipo de crítica, nós realmente nos preocupamos porque notamos que aquilo vinha alcançando uma certa repercussão na própria internet, sendo que a casa que ele, àquela altura, frequentava, já contava com um número bastante significativo de inscritos, assim como também de visualizações, indicando, pessoal, que aquele conteúdo estava chegando até milhares e milhares de pessoas, envolvendo, inclusive, o nome do Espiritismo. Qual não foi nossa surpresa? Estamos fazendo aqui uma retrospectiva, né, muito rápida, para que nosso vídeo não se alongue muito. E qual não foi a nossa surpresa, nem tão surpresa assim, que algumas semanas depois do nosso primeiro vídeo, que nós estamos mostrando aí para vocês, há cerca de um ano, está dizendo ali, resposta a um pseudo-médio, mais um a se dizer Allan Kardec. Quer dizer, esse, aliás, nem foi o primeiro vídeo, né? Nós tínhamos, inclusive, feito um antes, e aí, logo depois, esse indivíduo, dizendo-se incorporar Bezerra de Menezes, passa, então, a dizer que foi a reencarnação de Allan Kardec. Então, aquilo realmente triplicou o nosso interesse por aquele caso, porque, afinal de contas, estava envolvendo a figura do sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec, que nós, assim como vocês, a maioria de vocês, conhecemos muito bem. Sabemos qual era o estilo, a personalidade, o nível moral, o nível intelectual, o que ele ensinou, aquilo tudo em que ele se pautou durante a vida e que agora estava ali diminuído a uma figura que, né, de maneira muito pálida, se coloca como a reencarnação do mesmo, né? Muito pálida, ou melhor, completamente pálida, porque não há nada, absolutamente nada, e nós desde o início verificamos que o ligasse à figura de Allan Kardec, a não ser, né, uma pseudo-manifestação vinda através dele mesmo, quer dizer, da pessoa interessada, dizendo-se aí a reencarnação de Allan Kardec e de mil e uma outras figuras importantes do passado, como em recente vídeo nós mostramos para vocês, né? Um vídeo onde nós listamos ali, fizemos até um tom um pouco jocoso, né? Um tanto de brincadeira, quando mostramos, né, há 2 dias atrás,
esse vídeo. Líder cientista se afirma a reencarnação de todo mundo para atrair adeptos. Quer dizer, ele, muito espertamente, procura associar a sua figura a vários líderes ou personalidades de religiões ou doutrinas diferentes. Para os evangélicos, ele tratou de se dizer a reencarnação de Sansão e Ezequiel. Os espíritas, já adiantei para vocês, Allan Kardec. Os umbandistas, o cavaleiro, deixa eu ver se eu lembro aqui, cavaleiro, enfim, uma figura de um livro, né, do Rubens Saraceni, que agora eu esqueci, cavaleiro de alguma coisa aí, que é tanta informação. Daqui a pouco eu lembro. Mas se vocês virem esse vídeo, vocês vão identificar. Enfim, várias criaturas, até mitológicas, como o tal do Enki, né, que faz parte de uma mitologia muito antiga e que sequer existiu. Então, pessoal, ao longo do tempo, quando estamos mostrando aqui para vocês, ó, nós vínhamos alertando incessantemente. Por que incessantemente, pessoal? Vou até remover um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui, depois a gente vai voltar com a nossa retrospectiva. As pessoas não entendem isso, tá? Inclusive, isso foi muito explorado por esse falso médium para nos atacar, dizendo que nós não estávamos fazendo mais nada na vida a não ser persegui-lo. Por que acontece, pessoal? Na internet é assim. Um vídeo, depois de um certo tempo, ele meio que desaparece. Ele só vai ficar ali no canal e só as pessoas que estiverem no canal vão visualizá-lo. E às vezes nem isso, porque à medida em que nós gravamos novos vídeos, aquele vídeo vai ficando lá para baixo. Então, de nada adiantaria a gente alertar para uma situação tão grave como essa, com tantos absurdos, com tantas fantasias, apenas uma, duas vezes, né? Mesmo porque as teses do referido pseudo-médium vinham ficando cada vez mais fantasiosas, cada vez mais absurdas. Ao ponto de, recentemente, eu vou aqui voltar aí com a nossa tela, né, mostrando aqui essa playlist, nós tivemos que montar uma playlist para concentrar tudo, né, ao ponto de ele alegar, por exemplo, que o He-Man existe, que os personagens do He-Man existem, dos Thundercats, veio até aquela história de receber Leprechaun, dos elementais, os unicórnios. Verificamos que ele retira, né, falas dos filmes e confessa isso, inclusive, né? Confessa na medida em que diz, por exemplo, que os personagens do filme A Lenda existem, enfim, uma série de fantasias, pessoal, que coloca, e nós repetimos isso várias vezes ao longo do tempo, colocam o espiritismo à beira do ridículo, assim como também ridiculariza a mediunidade. Sem contar que, tempos depois que nós iniciamos essa série de vídeos com esses alertas, mostrando item a item o porquê que as coisas, né, que as teses desse indivíduo eram absurdas, né? E nós não ficávamos só, nós mostramos por diversas vezes, comparando com o que diz a doutrina espírita, com o que diz a ciência, enfim, foram vários os estudos, né? Inclusive, um dos seus defensores disse que nós nunca fizemos isso. Nós estamos há 1 ano fazendo isso, ele disse que nós nunca fazemos isso, que estamos atacando porque somos magos negros, um mago negro, nós somos Torquemada, reencarnado, quer dizer, ele simplesmente finge não conhecer o nosso trabalho, né? Ou realmente não conhece mesmo, às vezes não assiste o vídeo inteiro, ou só vê o título, eu não sei, né? Eu não estou na cabeça dele, não posso afirmar muita coisa, mas de qualquer forma,
é um grande de um absurdo, né? Então, como dizíamos, foi se assomando o número de absurdos ao ponto, e aí onde nós paramos, que esse falso médium foi expulso, ele foi convidado a se retirar, inclusive, e aí que entra o vídeo da moça que nós colocamos aqui, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre esses vídeos, né, dessa moça que veio a público denunciar, de certa forma, o comportamento desse indivíduo, né? Então, ela diz lá algo que nós ficamos sabendo, que ele não foi algo que ele decidido por ele a sua saída, né? Houve uma série de problemas, de irregularidades que motivaram com que ele simplesmente não tivesse mais clima naquele lugar, né? E, inclusive, né, problemas envolvendo recursos, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque, como vocês sabem, nós nos comprometemos com a casa de não estar levando isso muito à frente, tá? Não passar isso à frente, né? Enfim. E aí, então, ele decide montar um canal para ele próprio e leva consigo duas moças, né, duas mulheres, vindos lá do estado da Bahia, né, e que hoje, como bem disse a moça, nem fui eu que estou dizendo, né, vocês ficaram sabendo, estão lá, enfim, a troco de um teto. E possivelmente ele deve, com o dinheiro que ele arrecada das doações, até na monetização, ele paga a elas, certo, um valor lá para elas se manterem, porque ninguém vive sem dinheiro e ele, daqui a pouco, não pode correr o risco de estar explorando o trabalho escravo, por exemplo, né? Porque se amanhã ou depois elas se invocam e denunciam que estão trabalhando sem algum tipo de remuneração, ele pode ter problemas. E, obviamente, ele, como graduado em Direito, sabe muito bem disso, né? Então, ele consegue manter essa estrutura, se muda para uma casa muito grande, né, que eles mesmos chamam de mansão, no bairro de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, e nós sabemos que os aluguéis aqui no Rio de Janeiro são altíssimos, né? Ele costuma dizer que trabalha, mas ele trabalha como agente penitenciário, e nós sabemos muito bem que um agente penitenciário não ganha assim tanto, né, pessoal? Vocês podem procurar aí o salário, né, a remuneração de um agente penitenciário, eu acho que não chega a, sei lá, 10 mil reais. Eu acho que 10 mil reais não chega, né? Mesmo com alguma gratificação, acredito que não chega a 10 mil reais, o que seria insuficiente para manter um aluguel, né, numa casa tão ampla, aqui numa cidade tão cara como é a cidade do Rio de Janeiro. Estou fazendo esse preâmbulo todo, pessoal, para a gente entender, né, as múltiplas razões, e pode ser que eu esqueça várias, tá? Porque são tantas coisas esquisitas que ao longo do tempo foram aparecendo, que foram nos fazendo cada vez mais desejosos do que especificamente? Era destruí-lo como pessoa? Não. Nós nada temos, parece uma coisa assim, sem nexo, né? Nós nada temos contra ele pessoalmente, nós sequer o conhecemos. Tá? O problema todo, e eu sempre, né? É claro que chega em determinado momento que a gente acaba resvalando no pessoal, porque mesmo atacando a ideia, de qualquer forma, ela é sempre emitida, né? A mensagem é emitida por uma pessoa. Então, realmente, às vezes a mensagem ela acaba se confundindo com a pessoa. Mas o nosso objetivo nunca foi de destruí-lo enquanto pessoa, porque ele nunca nos fez nada. E isso que as pessoas não entendem. Muitos dos simpatizantes dele vêm aqui, nossa, mas ele nunca fez nada para você, por que você o está atacando? Eles não entendem que alguém possa fazer alguma coisa pelo bem de outrem.
Porque, pessoal, realmente, para mim, por mim, tanto faz, tanto fez. Como eu já disse, ele nunca me fez mal nenhum. Só que aí que está o problema. A gente não pode pensar unicamente na gente. Isso se chama egoísmo. Ainda mais no meu caso, como de muitos de vocês aí, de alguém que está desde os 13 anos no movimento espírita, estudando espiritismo, que nunca foi de outra doutrina ou de alguma religião. Eu digo 13 anos porque é aí que eu comecei a estudar com afinco. Mas minha mãe já era espírita. Meu pai era um grande simpatizante do espiritismo. Minha mãe era muito mais atuante, mas meu pai não. Mas ele acreditava na reencarnação, acreditava em mediunidade, acreditava em tudo isso. Eu estudei em colégio católico praticamente toda a minha vida, porque os colégios católicos aqui da minha cidade de Niterói sempre foram os melhores, que são o Instituto Abel, no qual eu estudei, e o Colégio Salesianos, no bairro de Santa Rosa. Quem conhece Niterói vai saber o que é. Quando eu me mudei para Nova Friburgo, lá tem a mesma tradição. Os melhores colégios são católicos. Tem o Anchieta, o Nossa Senhora das Mercês e o Nossa Senhora das Dores. Por proximidade, eu fui estudar Nossa Senhora das Dores, mas eu nunca fui católico, embora tenha aprendido muito sobre a religião católica lá, mas nunca fui católico, eu nunca abracei o catolicismo, nunca acreditei nos dogmas da Igreja Católica, nunca tive essa simpatia, tá? Mas a gente acaba aprendendo alguma coisa, mas não quer dizer que você, aprendendo, vá internalizar aquilo, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que há, da minha parte, toda uma preocupação com o movimento espírita. A doutrina espírita em si não precisa de defesa, ela é o que é. Agora, o movimento espírita é a parte humana. Os espíritos, a Kardec, sempre disseram, sempre alertaram, isso vocês a todo momento estão vendo aqui no canal, a gente estuda isso junto, sobre a ação de indivíduos encarnados ou desencarnados que teriam como motivação destruir o movimento espírita. Há várias passagens, há várias mensagens, há aquele ensinamento antigo, do haverá falsos cristos, falsos profetas, e realmente, Então a gente identificou desse indivíduo a personificação de todos esses maus atributos de indivíduos que estão completamente equivocados, para dizer o mínimo. Inicialmente, eu achei apenas que ele fosse um indivíduo equivocado, enfim, com ideias estranhas ou fascinado, só que a coisa, a gente pôde perceber ao longo do tempo, ia muito além disso. Ele quis montar em torno de si um movimento, tendo como, por isso o título aí, uma espécie de avatar, um missionário. Não é o Arthur que diz isso, ele mesmo diz isso. Ele se diz, nada mais, nada menos, além de todas essas personalidades do passado, filho de Jesus. O que, aliás, tem dois absurdos aí. O primeiro, ser filho de Jesus, e o segundo, que espírito não tem paternidade. Não tem filiação, melhor dizendo, Quer dizer, não existe espírito pai do outro, não existe espírito mãe do outro, que espíritos não provêm de espíritos. Nós não aprendemos isso em lugar nenhum, pelo menos sério, e muito menos na doutrina espírita, do qual ele se acha representante por ser quem? Allan Kardec reencarnado. Gente, é óbvio que aí tem uma questão muito grave. Ele tenta diminuir isso, dizendo que é uma perseguição, como já falei para vocês, ou também dizendo que é apenas uma mera discordância. Não é. Mera discordância a gente tem, às vezes, a todo momento, com outros confrades. Mas isso não é motivo para a gente de gravar vídeos. A coisa é muito maior do que isso, e vocês,
que nos acompanham sabem muito bem disso, porque eu sempre expus que não eram discordâncias pessoais, porque eu nunca, enquanto, né, divulgador, nunca comparei com o que eu acho. Eu comparei com o que está na doutrina espírita. Só isso. Não foi opinião do Arthur contra opinião do Avatar. Não. É a opinião da doutrina espírita e a opinião não, né? O que ensina, o ensinamento espírita com opinião do Avatar. Que ele, na verdade, também entra em contradição porque ele diz tirar de outros livros. E quando nós fomos verificar quais são esses livros e através de quem eles vieram, nós conseguimos entender ainda mais outras coisas, né? Que eram livros oriundos de médiuns, né? Ou pelo menos assim eles se dizem, sem a menor credibilidade. E todos com esse mesmo padrão que ele quis para si. Esses médiuns, e muitos já falei aqui, já tratei deles especificamente em vários programas, faz o seguinte, eles montam trabalhos em torno deles, ao ponto de criarem editoras para publicar os livros deles. Por que isso? Tem duas razões. Primeiro, tendo a própria editora, eles podem publicar o que eles bem entenderem. Não passa por nenhum crivo, não passa por nenhuma análise de outras pessoas. E, em segundo, é uma maneira de eles faturarem, de eles ganharem muito dinheiro. E eu já dei exemplos aqui que muitos deles estão ricos. Eles enriqueceram com a mediunidade. E, pior, com livros de uma qualidade suspeitíssima. Livros simplesmente horrorosos de todos os pontos de vista. São mal escritos, são pobres, têm teses completamente malucas, fantasiosas, exageradas, anticientíficas, antidoutrinárias. Se fossem, né, médiuns que estivessem produzindo coisas realmente interessantes, a gente vê que tinha substância ali, né, bem escritos, bem fundamentados, mas não. Né? Sem contar que são médiuns, na sua maioria, vaidosíssimos. A gente vê que eles querem ser os estrelas, são os médiuns estrelas. E claro, né, pessoal, para alguém, né, que gosta de ter um certo padrão de vida, então ele encontrou, né, o caminho que ele achou que era o ideal. Tanto é, né, que um dos autores favoritos dele, que nos foi informado lá, isso sim, lá pela Casa Plataforma, isso eu posso dizer, né, é um desses médios, inclusive, o que mais conseguiu amealhar a fortuna com essa literatura, que hoje, inclusive, tem até casa nos Estados Unidos, passa mais tempo lá do que aqui. Só vem para cá para se tratar, porque lá nos Estados Unidos, para tratar da saúde é muito mais caro. Né? São os médiuns carreiristas. E é claro, né, pessoal, isso vai passando, essa receita do bolo vai passando de um para outro, vai, né, abrindo os olhos aí, né, vai, enfim, chamando a atenção desses indivíduos que querem fazer fortuna fácil, né? E aí seria esse falso Kardec aí, seria mais um a explorar isso. Ele, inclusive, já falou que ia reescrever as obras de Kardec, que ia reescrever até a Bíblia. Isso eu não vi, mas me falaram, olha, Arthur, ele falou que também vai reescrever a Bíblia. Isso eu não vi, mas que ia reescrever o que ele chamava de Pentateuco, que a gente vai ter que corrigir, que esse negócio de Pentateuco não existe, que as obras de Kardec são mais de 20, né? Segundo a contagem, de uns a 22, outros a 23, enfim, não são 5, né? Como ele mal conhecia a obra de Kardec, né? Só achava que eram as 5 obras ali fundamentais, né? E são muito mais que 5, né?
Então, quer dizer, a gente percebia que ele já tinha interesse de se lançar no mercado editorial. Então, o que eles fazem, né? Não só ele pegou uma receita de bolo. O que eles fazem? Fazem nome primeiro, ganham popularidade, principalmente aqui na internet, que é uma maneira mais fácil e barata, né? Porque você alcança muitas pessoas sem ter que sair de casa, né? É uma moleza, né? Digamos assim, nesse sentido, né? Começou, então, a atirar para tudo quanto é lado, inclusive alguns vídeos que nem fui eu que fiz, né? Ando por aí, dizendo, esse médium diz receber ET, dragão, Jesus, né? Esse vídeo nem fui eu que fiz, tá? Já está rolando em vários vídeos que não tem nada a ver comigo, né? Achando graça até disso tudo. E na medida em que essas pessoas acham graça, quem é que vai pagar o pato no final das contas? Como pagamos o pato do caso lá do João de Deus, que nem espírita era, né? Inclusive, vão até colocar o vídeo dele aqui qualquer hora. João de Deus dizendo que era católico, né? Mas como mestre com mediunidade, o pessoal tudo põe na conta do espiritismo, né? Então, o que a gente viu? Bem, está surgindo aí mais um que vai ridicularizar o espiritismo, então vamos tentar. E o pior é que agora, né, o camarada se diz reencarnação de Allan Kardec, o que piora muito mais a situação. Né? Então, nos preocupamos desde o primeiro momento com isso. E claro, né, pessoal, tinha que ser um alerta contínuo. Um videozinho, 2 videozinhos não adiantam. Tem que ser um combate incessante. A palavra é isso mesmo, combate. Porque falso profeta, falso Cristo, inclusive ele se diz um Cristo, ele não se diz a reencarnação de Jesus, ele se diz um Cristo. O que é um Cristo? É um Messias, é o ungido. Então ele se nivela, de certa forma, a espíritos como Jesus. Perceberam? Vocês sabem bem disso. Vocês sabem que nesse ano todo aí que passou, em todos esses vídeos, nós fomos fiéis o tempo inteiro com o que dizíamos, porque não precisa eu vir aqui inventar nada, pessoal. Seria burrice da minha parte inventar uma coisa, sendo que com 2 cliques vocês podem ir lá no canal dele e se eu estivesse mentindo, eu seria desmentido. Não faz sentido uma coisa dessa. Perceberam? E agora, né, depois de tantos absurdos, né? Agora, aliás, antes de chegar no agora, né? Então, eu estava no ponto em que ele saiu da Casa Plataforma. Assim, praticamente no mesmo momento que ele sai da Casa Plataforma, ele se separa da sua, então, esposa, que agora nós soubemos que foi um casamento de mentirinha. Houve até uma cerimônia, lá mesmo na Casa Plataforma, onde ela estava vestida de noiva, ele estava vestido de noivo, só que não foi um casamento feito oficialmente. Eu achei até que eles tinham assinado alguma coisa, sei lá, nem isso. Até o casamento do sujeito é fake. Mas por quê? Porque, obviamente, ele possivelmente, como um bom narcisista que é, apenas se utilizou, ele usou essa moça, inclusive muito simpática, estive com ela lá na Casa da Plataforma, conversamos todos juntos ali, né? Estava super bem, ao contrário daquela figura depressiva que a gente via nos vídeos enquanto ela estava com ele, né? Era uma outra pessoa, completamente diferente. Então, ele se utilizou dela, porque através dela é que ele conhece a Casa Plataforma de Oração. E aí, né, ele viu que ali, principalmente levando aquilo para o YouTube, ele, né, poderia colocar o plano dele, né, em marcha. No tempo que ele estava lá, também houve uma aproximação, isso está em vídeo, né, então ninguém vai poder me acusar de nada, com o dono do canal Espiritismo Raiz, que é o Eduardo Sabag. Inclusive, tem vídeos dele lá até hoje. Se for lá no Espiritismo Raiz, se procurar,
tem vídeos do PA, né, como a moça falou, no canal dele. E nós viemos a saber que houve uma proposta para que o PA fosse para Florianópolis. Porque o Eduardo Sabag é de lá. Onde, né, ele conseguiria sobreviver, mas teria que ir lá em Florianópolis. Ele recebeu um valor X, eu sei até qual é, mas não vou entrar nesses detalhes, é um valor alto, para ele se manter lá, mas ele tinha que estar produzindo vídeo para dar o retorno, só que ele não pôde ir porque, acredito não, né? Primeiro eu soube que a então esposa dele não quis ir, ela não quis se mudar do Rio de Janeiro. E possivelmente também ele pode ter pensado duas vezes, poxa, eu vou largar o meu emprego, né, no setor público, que é garantido, para me aventurar numa coisa que eu não sei se vai dar certo, né? Então a coisa não foi. E nós sabemos, pessoal, muito bem, que esse canal Espiritismo Raiz e os seus administradores sabem muito bem como gerenciar essas coisas da internet. A gente pode ver que mesmo o conteúdo desse indivíduo, desse Eduardo Sabag, sendo fraquíssimo do jeito que é, ele é o maior canal espírita, com muitas aspas, da internet. Por quê? Eles encaram aquilo, pessoal, de maneira profissional, comercial mesmo. Eles pagam para impulsionar, tem uma equipe por trás que fazem os vídeos, tem uma estrutura danada, ainda mais que o dono do canal já é uma pessoa com dinheiro, tá? Que descobriu esse filão, né? Deve ter uma certa simpatia pelo espiritismo, né? E hoje realmente é o canal que está chegando já a, se não me engano, quase 1 milhão de inscritos. É o canal com o maior número de inscritos da internet. Então, ele sabe, o Sabag, ele conhece esse métier. Então, os dois fizeram uma parceria que acabou se desfazendo em função disso daí. E o PA, né, começou a fazer parcerias com outros canais também, esses muito menores, e todos, com exceção de um, nenhuma parceria foi adiante. Porque as próprias pessoas foram vendo, foram observando, caiu a ficha para todas elas. Menos para um, que você sabe muito bem qual é, né? Mas vamos ver se depois desse escândalo todo, como é que ele vai reagir. Eu acredito que ele vai achar que não aconteceu nada, porque esse mesmo indivíduo, nós soubemos, né, procurou, né, um apômetra para justamente resolver essas questões de problemas sexuais em desalinho, se é que vocês me entendem. Então, para essas pessoas, pessoal, já é uma coisa que elas já fazem, entendeu? São pessoas que têm problemas nessa área, né? Inclusive, a ex-esposa desse falso médium, né, nos chegou ao conhecimento que ela reclamava, que ele elogiava outras mulheres na frente dela, que ele queria a todo custo que ela fizesse milhões de plásticas, né, sempre criticando o corpo dela. Isso, inclusive, por vezes, até vazou em algumas palestras que ele fazia, né? Então, é um indivíduo obcecado com essa parte, né, de corpo, que as mulheres têm determinadas características físicas, porque senão não valem nada, mais ou menos por aí. Tá? Então, percebia-se que ela não estava feliz com isso tudo, né, sendo constantemente humilhada, e aí ele sai da Casa Plataforma e, como, né, continuando aqui a história, eles se separam. Então, a questão não é separar ou não separar. Isso aí realmente pertence à vida privada das pessoas, não temos nada com isso. O problema é que está envolvido nisso tudo, né? O que ocasionou isso tudo? Porque a gente, observando isso, vê como é que a cabeça do indivíduo funciona. E não é, pessoal, uma cabeça normal. Ele se acha normal. Mas como já nós demonstramos para vocês várias vezes, né?
tirando lá vídeos de canais de profissionais da saúde mental, esse cidadão tem sérios problemas psicológicos, né? Um narcisismo absurdo, né? Um indivíduo narcisista, inclusive a própria moça aí, essa última, identificou, né? E megalomaníaco, porque tudo dele é o melhor, tudo dele é o maior, ele é o espírito mais elevado aqui da Terra. Às vezes ele dá uma disfarçada, porque tem bem outros também, não sei o quê, só para fazer não ficar uma coisa tão escancarada, tão feia, mas a todo momento é autoelogio do início ao fim. E aí ele se utiliza dos espíritos para esses autoelogios. Quer dizer, espíritos entre aspas. No meu entender, a moça, por exemplo, acha que ele realmente é médium. E eu sempre te falei, olha, não vejo nenhum sinal de mediunidade ali. O que eu vejo ali é uma encenação, uma teatralização. Ele é um indivíduo que, inclusive, já foi outros que andaram denunciando, né? Ele é uma pessoa que gosta de imitar vozes. E chegou, inclusive, a vazar áudios onde ele ficava imitando o que seria o jeito e a voz de determinadas entidades, principalmente da Umbanda. Então, ele se utilizou desse talento, né, para teatralizar esses espíritos. E colocou esses espíritos sempre o elogiando, sempre o defendendo. Era alguém fazer uma crítica, parecia um espírito de Exu qualquer, o tal do Oxo, né, que é o guru do sexo, né? O guru do sexo baixava nele para sempre falar maravilhas, né? Sempre os outros é que são errados, os outros é que são perseguidores, são espíritos das trevas, que as trevas estão perseguindo os médiuns da luz, e o médium da luz, etc, etc. Né? E pior, e ainda, ele já estava no ponto, pessoal, de fazer escola, ele já estava passando esse know-how para outros, e nós mostramos para vocês aqui. Né? Uma senhora de cabelo branco, né? Se dizendo ali incorporar um espírito que nós ainda estamos identificando se existir. Bem, ali não tem nada também, não tem mediunidade nenhuma, mas ela se utiliza do nome de um espírito chamado Joseph Kleber, que parece que existe um Joseph Kleber verdadeiro e existe um Joseph Kleber falso, que é o que está em alguns livros onde eles estão se inspirando para construir aquela história nesse canal que tem a ajuda técnica e, entre aspas, doutrinária do falso Kardec, porque o script é igual e nós soubemos depois que os dois se conheciam e se conhecem, né? Porque nós nem sabíamos disso, fomos saber depois, ela ia às vezes à Casa Plataforma. Né? E assim que ele sai, ela deixa de ajudar a Casa Plataforma e vai atrás dele. E aí, obviamente, os dois entram, olha, vou te passar o bizu da história, como é que você tem que fazer. Né? E agora está lá essa senhora, inclusive se dizendo falar línguas antigas, e a gente, né, como é dessa área, logo identificou, eu acho que também nem precisa ser da área, logo identificou que não tem língua nenhuma ali. Né? Enfim, uma baita de uma enganação, uma história de um Joseph Kleber que não tem pé nem cabeça, nós já explicamos aqui como é que é, né? Que a história que foi contada lá. Então, e outros também, o canal da Médium Golfinho, né? Tem vários canais que, inspirados no trabalho do falso Kardec, né, começaram com a mesma coisa. Né? De liga a câmera, tcharam, aparece o espírito. É uma coisa incrível. Os espíritos estão sempre às expensas deles. É como se ligasse aqui uma câmera. Não, vou ligar a câmera. E surgisse um espírito. Pode até surgir. Mas, obviamente, que não vai ser espírito superior, né, pessoal? Que espírito superior, nós bem aprendemos com os espíritos sérios, tem mais o que fazer do que estar dando comunicação na hora que a gente bem entende.
E analisando, obviamente, essas comunicações, a gente vê que são comunicações fantasiosas, paupérrimas, repetitivas, enfim, não há nada que se aproveite ali, a não ser, quer dizer, não tem nada que se aproveite, né? Teses malucas de fractais, de isso e aquilo, né? Outra coisa que nós vimos também digno de nota já entra nessa questão de ele se utilizar da mediunidade para se beneficiar enquanto homem, se é que vocês me entendem. Por exemplo, já na casa da plataforma de oração, nós ficamos sabendo, né, no tempo que ele estava lá, que ele vivia dizendo para as pessoas quem elas eram ou teriam sido em outras encarnações. E, obviamente, que o foco principal e preferido deles eram as mulheres. E depois que ele se separa, então começam a aparecer várias Marias Madalenas, e agora, como ele viu que já tinha muito Maria Madalena, e nós já falamos aqui, ele começou a dizer que ia surgir uma Nefertiti. Ele passa a dizer, começa a dizer isso, que ia surgir uma Nefertiti, que o encontro ia acontecer, o reencontro, porque ele se diz a reencarnação de Akhenaton, o faraó egípcio que fazia par com a Nefertiti. Nefertiti que ele chegou a dizer que a sua ex-esposa teria sido. Mas à medida que ele se separa dela, ela deixou de ser. E aí ele, assim que ele marcou, né, e ela explica isso, marcou com aquela moça de fazer aquela live em conjunto, ele já começa a dizer que o Nefertiti estava próxima, isso para já preparar o terreno, porque ele achava que ia conquistar essa moça, né, que fez os vídeos, então ele já chega até a tentar combinar com ela de que então eles iam passar a posar juntos. Ele como Akhenaton e ela como Nefertiti. O novo casal, né, estava sendo formado ali. Então, ele se utiliza dessas pseudo-revelações para fazer as suas conquistas amorosas. Né? Quer dizer, uma baita de uma sujeira, né, pessoal? Se envolver uma mediunidade, que aliás não tem mediunidade nenhuma ali, a não ser, a única coisa ali é que ele é um médium muito bem intuído, só que por entidades muito, mas muito atrasadas e perversas, né? Que possivelmente se aproveitam desse problema que é dele, porque a gente não pode estar culpando os espíritos. Que espírito mal, devotado ao mal, que um dia vai ser bom, nós sabemos, mas os espíritos ainda devotados ao mal não vão se aproximar de quem não vai dar bola para eles, quem não vai dar bola para as sugestões deles. A gente não tem nada de estar culpando só os espíritos. Os espíritos são apenas, né, indivíduos desencarnados, digamos assim, que se aproveitam das oportunidades que nós concedemos a eles. Então, eles, obviamente, né, se aproximaram do indivíduo que tem um perfil que eles acham adequadíssimo para essas mistificações, para essas enganações todas. Né? Então, possivelmente, sugerem, né, essas barbaridades e tudo mais. Né? Então, nós já sabíamos disso daí, mesmo porque ele falava a todo momento, batia no peito, que já fez né, sexo com 600 mulheres diferentes, quer dizer, né? Então a gente já percebe ali que tem um problema nessa área, né? Que ele acha assim, né, que está tudo perfeito, que são coisas da modernidade, que a gente está sendo muito religioso, muito moralista, né? Então, na cabeça dele, isso tudo é normal, né? Então, ele até veio com história para o nosso lado, dizendo que nós não fazíamos mais nada da vida, que esse camarada, dizia ele, né? Ah, mas esse camarada não pode fazer mais nada na vida, ele só sabe me perseguir. Será que ele não beija na boca? Aí nos falou que nós éramos um cinquentão, um virgão de 50 anos.
né, querendo nos provocar, isso tudo se dizendo incorporado. Ele manda as mensagens, pessoal, para os seus, né, adversários ideológicos, tudo como se fosse espírito. Né? Então, quando ele quer mandar ver naquilo que ele pensa, ele diz que recebe o Oxo, recebe espírito Mariazinha, não sei o quê, enfim, Exu, para ele passar o recado, para ele desanuviar a raiva dele. Né? Né? Então, e agora a gente vê. Né? E, inclusive, a moça aí do vídeo recente diz que tudo. Olha, que eu nem conheço ela, aliás, eu vou ressaltar isso agora, mas deixa eu só terminar isso aqui. Ela falou algo que vocês devem se lembrar. Tudo que ele faz, ele imputa aos outros. Ele diz que são os outros que fazem. Ela reparou isso. Aí eu aproveito para dizer que eu nunca vi essa pessoa, troquei mensagem com ela na minha vida. A única vez que eu a vi foi na tal live que os dois fizeram juntos, e depois nem sabia qual era o canal dela, nem nome, nem lembro o nome dela agora. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque já houve gente lá no Telegram dele que foi dizer que foi falar lá que era tudo armação minha. Era tudo armação minha. Vejam só como esse pessoal está fanatizado. Essa, pessoal, é outra preocupação nossa desde o início. A gente verificou também, fizemos estudos aqui no canal só sobre isso, que ali estava se formando, tinha todas as características de seita. Ele tem todos os traços e comportamentos de líder seitista. Tudo que nós aprendemos com os livros, né, sobre as seitas, nos documentários, né, a gente vê que tem ali, né, que ele explora aquilo ali. E ele já tem um grupo bastante grande de pessoas que o seguem cegamente. Eu cheguei até antes mesmo dessa confusão a dizer, olha, pessoal, vai chegar um momento em que esse indivíduo vai cometer um crime qualquer, eu até falei matar, mas falei assim, né, meio que ironizando, né, e nós dissemos o seguinte, daqui a pouco esse indivíduo vai matar e as pessoas vão continuar defendendo, e a gente viu isso. Claro, pessoal, que o que ela falou ali tem muita bobagem. O fato de nós termos colocado os vídeos dela aqui no canal não quer dizer que eu esteja chancelando o comportamento dela, o palavreado dela, o jeito dela, as ideias dela. Não. O que nós quisemos chamar a atenção, né, foi que tudo aquilo que nós falamos, ela falou, né, eu acho que ela não conhece os meus vídeos, acredito que não conheça, né, e esses detalhes todos aí dessa fixação, né, de se utilizar das informações ditas espirituais para suas conquistas sexuais, coisas que nós já sabíamos. Percebam o seguinte, que há uma perfeita, independente se ela exagerou, se não exagerou, há uma perfeita sincronia ali, encaixe perfeito o que ela falou com outras coisas que já tinham acontecido. Tá? Então é por isso que eu acredito nela. Pode ser que ela tenha exagerado uma coisa ou outra, pode ser que ela tenha viajado ao Rio já com interesse em ficar com ele. Não é isso que está em discussão. Tá? Mesmo porque eu não estava lá. Mas as observações que ela fez, né, encaixam perfeitamente com o que nós já sabíamos, confirmaram tudo aquilo que nós já sabíamos e aquilo que nós já tínhamos dito. Tá? Inclusive, em relação ao perigo, o que nós sempre dissemos? O que nós sempre dissemos? Que poderia acontecer com ele a mesma coisa, eu já falei isso no início, né? Que aconteceu com o João de Deus, que daqui a pouco esse indivíduo vai se envolver em algum escândalo, e aí os jornais não querem saber, pessoal, as revistas não querem saber, os sites não querem saber.
Eles vão identificar essa pessoa como espírita, mesmo porque ele se diz a reencarnação de Allan Kardec. Para o jornalista não tem o conhecimento, você tem que entender isso. O jornalista não tem o conhecimento que nós temos do espiritismo. A maioria deles não sabe nada. Tá? Então, né, depois de tudo isso que a gente viu, a gente chega às seguintes conclusões, né? O lado positivo dessa história, claro que desejava que algo acontecesse, ainda mais porque a moça se diz psicologicamente afetada, embora ela tenha dito claramente que não houve abuso, houve um assédio que a deixou incomodada. Se isso é verdade, se não é, não sei, não vou também entrar nesse mérito, mas o que ela falou, daquilo que nos interessa, bate tudo. Quem nos acompanha viu isso. Né? Que bate com tudo que nós dissemos do ponto de vista da exploração da mediunidade, das mentiras, dele se achar um indivíduo iluminadíssimo, se utilizar disso para se beneficiar. Enfim, está tudo ali. Tá? Infelizmente, a menina solta palavrões, tem ideias estapafúrdias também, e isso é interessante, porque não é uma pessoa assim que ideologicamente pense completamente diferente dele. Vocês perceberam isso? Que as ideias dela são tão heterodoxas quanto a dele. Então, aí não pode nem dizer, porque esse indivíduo vai, obviamente, se defender ainda, vai querer se defender, óbvio. Né? Ele não vai poder alegar isso, que ela era uma religiosa, que ela é doutrinária. Não, porque ela pensa igualzinho a ele. Tanto é que os dois marcaram para se conhecer. Fizeram live juntos. Né? Então não é uma espírita, né? Não é protestante, não é, enfim, não é nada. Ela é uma heterodoxa mística igualzinho a ele. Então o que ele vai alegar agora? Ou está todo mundo mentindo até hoje, e só ele que é o santo, que nunca conta mentira, nunca faz... É o santo, falta só a auréola. Até quando que certas pessoas vão continuar acreditando nesse indivíduo? Fanaticamente. O que vai ser necessário mais? Aparecer mais escândalos? Né? O que está se esperando mais? Agora, uma coisa é certa. Eu acho que de maneira definitiva, depois dessa, né? E essa eu fico bem mais tranquilo, né? O movimento espírita vai, de maneira definitiva, fechar as portas completamente para ele. Aliás, eu quero reenfatizar aqui: nenhum dos 2 centros que ele esteve atualmente, recentemente, melhor dizendo, eram espíritas. Botei lá na área comunidade. Um era de Umbanda Branca, o primeiro, tá? Inclusive tem uma pessoa muito próxima a nós que foi lá e verificou, e conversou lá, e soube lá que era Umbanda Branca. E o segundo tem até dia para reunião de Umbanda. Então, não são centros espíritas. Tá? Então, até hoje, ele não colocou os pés em um centro espírita mesmo. Né? E não misturado ou Umbanda, porque Umbanda é uma coisa, Espiritismo é outra. Né? Nós sabemos muito bem que são coisas diferentes, sem aqui estarmos atacando religião nenhuma. No caso aqui é Umbanda. Simplesmente são coisas diferentes. Né? Então, pessoal, nós já hoje nos sentimos com assim, a nossa missão cumprida. Claro que muito dificilmente ele vai dar o braço a torcer, ele, obviamente, nesse momento, ele está arquitetando alguma desculpa, ele vai dar aquelas mesmas desculpas, que isso tudo é um moralismo, que a moça mentiu, enfim, vai dar desculpa, como ele sempre arrumou para tudo, né? Ele sempre é o perseguido, o coitadinho, o incompreendido, as pessoas que são atrasadas, que não compreendem a sua grandeza espiritual, e isso é próprio do narcisista.
Isso é próprio, como já mostrei para vocês, profissionais da área dizendo, o megalomaníaco, tudo dele é grandioso. Os outros são sempre pequenos, são sempre que não entendem nada do riscado. Tá? Então, eu até sugeriria a esse indivíduo para aproveitar, a gente já está terminando, a gente não vai se alongar muito, não. Eu sei que até pode parecer ingênuo da minha parte, tá? Mas a gente tem que pensar agora no ser humano, né? A gente colocou os interesses da doutrina espírita em primeiro lugar, por quê? Porque tem muitas outras pessoas envolvidas nessa história. Ele andava desinformando, fanatizando uma série de pessoas. Muitas vão continuar fanáticas pro resto da vida nele, né? Agora, eu acho que seria a oportunidade de ele rever, né, esse comportamento, né, e procurar ajuda profissional, né? Porque qualquer psicólogo, pessoal, né, não vou dizer nem psiquiatra, porque aí já seria uma outra, mas qualquer psicólogo, vendo um vídeo dele ou fazendo uma sessão de terapia com ele, tudo, vai verificar aquilo que está, até para nós que somos leigos, muito claro. Essa pessoa precisa de ajuda. Então, seria a hora de ela, né? Eu acredito que não vai acontecer, infelizmente, mas a gente tem que também não só criticar, mas também oferecer uma, né, uma solução, né? Porque é um indivíduo que necessita de tratamento. Isso tem causas anteriores que provocaram nele esse comportamento. Tá? Como nós vimos no vídeo que eu postei ontem ou anteontem, né, do psicólogo lá falando por que o indivíduo se torna narcisista. É justamente, inclusive outros psicólogos, né, em outro vídeo, dizem a mesma coisa, devido à baixa autoestima dele. Porque as pessoas confundem, né? Quando a pessoa fica se vangloriando desse jeito, que tudo dele é o melhor, não é porque ele realmente acredita nisso. É porque a autoestima dele é tão baixa, da pessoa é tão baixa, que ela tem que migrar para um polo oposto para poder, digamos assim, equilibrar isso na cabeça dela. E a gente percebe claramente, tudo dele é o maior. Né? O indivíduo criou, e aí se utilizou de algumas coisas que o Espiritismo ensina, né? Criou uma série de fantasias aí, histórias sem pé nem cabeça, mas sempre se colocando como o grandioso. Ele conhece o universo, ele sabe os segredos do universo, ele é todo mundo, ele é a reencarnação de todo mundo, ele ensina todo mundo, ninguém sabe nada. Ao ponto de querer corrigir a doutrina espírita a título de que ele é o revelador. Enquanto que, na verdade, ele aprende nessas obras de quinta categoria que eu falei para vocês aí, desses médios mequetrefes que ele apoia e que o apoiam. Sabe-se lá, eu acho que agora nem vão apoiar, né? Porque depois disso daí, se ele for inteligente, fala, é hora de eu parar, procurar ajuda. E quem sabe, eu até me coloco aqui, ó, de público, quando ele se tratar, quem sabe não pode voltar, mas aí tem que voltar e reaprender tudo. Aprender a doutrina espírita como ela é, sem essas fantasias da literatura mediúnica. Ele, não sei se ele sabe disso, né? Mas essa literatura mediúnica é completamente falseada. Ela é fantasiada por esses médios mequetrefes aí, que fazem da mediunidade profissão. Que ele quis seguir essa carreira aí junto com eles. Né? Ele quis ser um Robson Pinheiro, ele quis ser o Vanderlei Oliveira, ele quis ser Osmar Barbosa, que são os médios que ele cita. O objetivo dele é esse, uma médica médium, da médica médium,
que ele só deixou de citar porque os dois lá, né, descobriram a tramóia, vendo que ele estava lá colocando na boca dos espíritos trechos inteiros das obras deles. Porque senão estaria toda hora também recomendando esses dois, além desses outros que eu citei. Né? Que criaram esse mercado em torno de si e das suas obras. Que sabe-se lá como é que são escritas, né, pessoal? Outro dia nós falamos sobre isso. Só que eles conseguem, de certa forma, se manter, né? Eles são mais espertos, eles conseguem manter a vida privada deles, né, mais blindada. Ele não soube. Ele vai com sede ao pote. Né? Ele tem esse impulso aí incontrolável do conquistador barato, né? Inclusive, parece que a coisa não vão muito adiante, porque segundo a moça ali falou, o camarada também não é lá muito competente nesse serviço. Até por algumas características anatômicas especiais, digamos assim. Então, ela mesma se decepcionou. Infelizmente, esse indivíduo, ele decepciona todo mundo. Só quem está ao lado dele, sorvendo ou tirando vantagem, é que continua com ele. Como aquelas duas moças lá, coitadas, que enfrentavam problemas pessoais sérios no seu estado lá e vieram para o Rio desesperadas, assim. Né? E hoje dependem dele. Né? Então, duas opções. Ou ele, é o que eu faria, tá? No lugar dele, o que eu faria? Parava com tudo, entrega lá a casa, né? Que serve lá de quartel-general, tem um aluguel muito alto, vai para uma casa menor, refaz a vida, continua. Porque daqui a pouco, pessoal, essas coisas são muito sérias. Daqui a pouco uma mulher dessa vai lá e denuncia, né? Porque a moça ali falou que não teve violência. Eu acredito. Não vamos também imputar a ele tudo quanto é coisa, não. Ele tem que ser justo, né? E ela também não é nenhuma santa, não. Tá? Nós sabemos bem disso, não estamos iludidos em relação a isso. Porém, olha, quem avisa, amigo, é. A gente está aconselhando aqui. Hoje em dia está complicado. A palavra da mulher vale mais do que qualquer prova. Se nessa vida dele, doida, tipo Mr. Catra da vida, uma mulher se enfesa, chega numa delegacia, acabou. Ele perde o emprego porque, né, dá processo administrativo. Hoje em dia a coisa está séria. Então, ou ele vai procurar tratamento para, né, colocar a cabeça dele em ordem, para parar com isso daí, ou então a coisa pode, aí sim, piorar muito para o lado dele. Né? E o pior, né, pessoal, uma pessoa com esse perfil, com essas dificuldades, né, falando de coisas do espírito, eu acho que não encaixa nada, né? Pelo amor de Deus, tá bom, nós sabemos que ninguém é perfeito, o Arthur não é anjo, ninguém aqui é anjo, não tem defeito nenhum, não se trata disso. Mas à medida em que você, né, você sabe muito bem disso, abraça um trabalho espiritual, você tem, não é para fazer um teatro, não, você tem que se procurar ir se consertando. Se você tem dificuldades numa área, tem que combater aquilo, porque vai atrapalhar no trabalho espiritual. Mesmo a pessoa sendo médium ostensiva ou não. Não dá para conciliar Deus e Mamon. O bem e o mal. Não dá. Tá? A pessoa, justamente, né, o que sempre o Espiritismo propugnou, que o verdadeiro espírito é aquele que justamente envida esforços, né, sinteticamente, para se melhorar,
para combater as suas mais paixões, enquanto ele vive dizendo que isso é bobagem. Ah, tá bom, dá uns bons conselhos lá, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, porém ele tá, como eu já disse, já tinha dito, ele tá batendo em coisas que são administráveis e está fazendo vista grossa para o grande. E nesse de fazer vista grossa para o grande é que ele poderá se envolver em grandes enrascadas. Então, ingenuamente, nós estamos aqui sugerindo: pare enquanto é tempo, vá procurar ajuda. O que recebeu de doação, dá para essas duas aí, as duas moças, acho que é a Jace e a Michele. Pô, minha filha, toma aqui, ó, dinheiro para você, faz o que vocês bem entenderem, volta para a terra de vocês, enquanto eu vou acertar a minha cabeça. Depois, tiver com a cabeça acertada, ok, vou estudar Kardec, vou estudar lá com Cosme Massi, estudar no Kardec Play, Kardecpédia, vou frequentar centros espíritas sérios, ou vai para a Umbanda, ou vai para o esoterismo, que não dá para estar ficando também chutando para tudo quanto é lado. Estudar livros sérios, não essas fantasias aí que só fala de umbral o tempo inteiro. Até a moça reparou que só fala de magro negro 24 horas, gente. Tá igualzinho na igreja evangélica. Eles falam mais do diabo do que de Deus, pelo amor de Deus. Que coisa é essa? Mas é o quê? É tudo técnica para assustar também, né? Ele faz isso com os adeptos dele. E também com os adversários, porque os adversários vão tudo pro quinto dos infernos lá, como ele diz, né? Vai tudo pro planeta Chupão, pro Hercólogos, pro Nibiru, vai ser tudo para lá. Enquanto ele, obviamente, disse que quando reencarnava, voltar lá para um planeta, para um mundo superior lá que o espera. Né? Enquanto quem não concorda com ele é tudo mago negro, reencarnação de Torquemada, né? Ele sempre demoniza, né? Utiliza essa técnica, né? De demonizar o adversário ideológico dele. E o que a gente tentou não fazer, todas as críticas foram embasadas no que ele mesmo dizia e que pessoas próximas a ele disseram em público, inclusive, ou até para outras pessoas em outros canais, né? A ex-esposa dele deu uma espécie de entrevista, né? Não foi ao vivo, mas ele passou depois do canal dele, que ela soltou o verbo, contou absurdos do que ela passava. Né? Quer dizer, mais uma, nós temos aí duas já, fora as outras que poderão aparecer. Então, meu conselho é esse. Acho muito difícil, né? Porque uma pessoa adoentada dessa não tem noção. Para ela, a maneira que ela vê as coisas é a certa. E está todo mundo errado, porque, né, ele é o megalomaníaco, ele é o narcisista. O narcisista se acha superior a todo mundo. Então, para ele, o Arthur aqui é um imbecil, todo mundo que vai contra ele não sabe nada. É nesse nível. Agora, enquanto ele não se reconhecer, não procurar tratamento, vai continuar. E aí, sabe-se lá o que poderá acontecer. Porque para a justiça não vai interessar se ele é narcisista, se ele é sociopata, eles não querem ver isso, não. Só se ele tiver muito dinheiro para contratar um advogado, uma boa de uma perícia lá, que possa convencer aí a justiça que ele tem um problema psicológico, que justifique um comportamento ou uma ação que ele venha a cometer. Né? Mas, se não tiver recurso, é presídio, e ele sabe muito bem disso, ele trabalha em um, então ele não é nenhum bobo, ele sabe muito bem, né, o que pode ocasionar esse tipo de coisa, né, e principalmente procurar, né, se corrigir nisso daí, largar essas fantasias todas, essa megalomania toda de se achar espírito superior, porque não há nada ali que o caracterize, muito pelo contrário, como um avatar, como eu utilizo aí, que é um termo que ele mesmo se utiliza, um Messias, um Cristo, filho de Jesus, Allan Kardec reencarnado, Akhenaton reencarnado, Sansão, Ezequiel e tantos outros. Tá? Então,
é simples assim, pessoal. É simples assim. Eu acho que, né, o nosso trabalho se encerra, de certa forma, aqui. Não quer dizer que amanhã, depois, né, eu não posso voltar a esse assunto. Pode ser que eu tenha que voltar a esse assunto semana que vem, mas eu acho que depois dessa, né, pessoal, onde tudo novamente se confirmou, uma pessoa completamente diferente do nosso meio, não pertence à Casa Plataforma, não era alguém que fazia vídeo contra ele ou contra as ideias dele, é uma pessoa que foi entrevistada por ele, que fez uma parceria com ele, mais uma parceria que não deu certo. Quer dizer, tá todo mundo errado, só ele que é o santinho da história. Então, só alguém muito realmente fanático para manter isso daí. Agora, né, se ele quiser realmente continuar com essa farsa, aí não há nada que a gente possa fazer, né? De qualquer forma, nosso objetivo, de certa forma, foi alcançado. Muita gente achou que era bobeira, muita gente achou, né? Não é muita gente, mas alguns acharam que era bobeira, acharam que era um exagero, porque deixa que Deus resolve. Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E é por isso que o movimento espírita aí vive sofrendo. Ele não é o único, né, com figuras assim, né? Algumas não foram pegas ainda, não foram desmascaradas, porque não teve ninguém disposto a fazer esse trabalho, que é inglório mesmo. Vocês acham que o movimento espírita adora esse tipo de trabalho? É uma parcela gosta, mas tem outras que não gostam. Acha que é besteira. Mas aí está uma prova. Quantas provas vão ser necessárias de que indivíduos assim você tem que alertar, você tem que, de certa forma, combater. Não combater como pessoa, não se está aqui incitando violência contra ela, mas combater essas ideias que vocês viram que ridicularizam o espiritismo, que, enfim, causam uma série de prejuízos, fanatizam pessoas. No dia que saiu o vídeo dessa moça, os adeptos deles surtaram na comunidade dele lá. Foi uma loucura, ao ponto de até outros adeptos notarem isso. Os menos fanáticos falaram, gente, esse pessoal está completamente enlouquecido. Eu queria que você soubesse o que sai da boca, né, e dos dedos, né, porque, dos adeptos desse cidadão. São as coisas assim, mais absurdas. É um perfil de gente completamente fanatizada. Eles acreditam em tudo, das coisas mais estapafúrdias que vocês possam imaginar. He-Man é pouco. He-Man é fichinha. Eles vão até além disso daí. Né? Caracterizando aí, né, bem uma seita, porque a comunidade é ele. O que ele deveria fazer? Orientar essas pessoas. Mas não, ele deixa rolar solto. Ele não está nem aí. Se os adeptos dele estão pensando das coisas mais absurdas, é um indivíduo tão narcisista, ele é tão egocêntrico, que ele não interage com as pessoas. Poderia muito bem ir na comunidade ali, não, eu não posso atender todo mundo, faz umas palavras, umas orientações, né? Pô, não custa 5 minutinhos, oi pessoal, não tá nem aí. É completamente... Ou ele quer se colocar num pedestal, porque o líder de seita é assim, ele é inalcançável, de certa forma, né? Ele só aparece em situações especiais, ele não aparece qualquer hora. O tal do Osho, por exemplo, chegou a fazer voto de silêncio, ninguém falava com ele. E se colocam num pedestal tal que viram criaturas semideuses, praticamente. Né? Então, pessoal, estivemos aí de frente uma pessoa claramente com problemas psicológicos graves, né? E que nós sugerimos, acho muito difícil eles aceitarem, né? Ele aceitar, aquelas 4 mulheres que estão ali em torno dele, né? Aceitar uma ajuda profissional para resolver isso daí, porque todos ali se acham especialíssimos também, se acham reencarnação de pessoas importantíssimas, igual também na comunidade deles lá. Outros dias eles estavam debatendo lá quem foi quem em outra encarnação e só figurões. É uma coisa assim, é como se eu entrasse realmente numa seita, no meio de uma seita, só que virtualmente.
Uma coisa realmente muito, mas muito preocupante. E Deus está atuando, né, pessoal? E está mostrando, principalmente para ele, olha os seus passos, olha onde você está indo. Vai continuar? Vai pagar para ver? Né? Os sinais estão vindo, porque todos nós temos nosso espírito guardião e eles vão, né, vão deixando as coisas acontecerem. Depois, quando acontece, né, eles vão tentando fazer, vão mostrando sinais, né, de certa forma. A pessoa vai ignorando, e eles lavam as mãos. Eu fiz o que eu pude. Os espíritos superiores, ó, eles não podem simplesmente interferir no nosso livre-arbítrio, né, pessoal? Eles ajudam até determinado ponto. Bem, é isso, 1h15, bem sucinto, né? Quem não conhece os nossos estudos sobre esse caso, tem a playlist ali, vão assistindo aos poucos, tá tudo lá, não vou ficar aqui sendo repetitivo, né? Bem, vamos ver aqui o que vocês disseram, nós temos aqui muitas mensagens, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Se eu não conseguir ler todas, né, pessoal, eu peço desculpas aí, mas realmente é complicado. E é aquilo, né, pessoal, não precisa ser nenhum expert, tá? Uma pessoa com o mínimo de saúde mental, de sensatez, um mínimo de inteligência, sabe muito bem isso tudo, né? Não precisa nem, né? Só que às vezes tem que ter uma pessoa que venha a público para alertar os que são mais assim ingênuos, os incautos, os que acreditam que bastou a pessoa se dizer médium, que ela é perfeita, que ela é superior, que ela é especial. A gente sabe que tem muita gente assim. A gente não pode pode achar que todo mundo é igual a gente, que tem o mesmo conhecimento que a gente. Não, né? Tem muita gente que não tem essa percepção, tá? E ele se valia disso, assim como a moça também se vale disso. Ela se diz médium, né? Porque médium hoje, pessoal, virou quase como um título. Qualquer um que queira hoje aparecer se diz médium. Virou um título. Deixou de ser uma faculdade orgânica, né, que é engendrada pelo organismo, é uma característica que está no organismo e se manifesta, para virar um título, para virar algo que a pessoa dá uma carteirada. Ó, sou médium, hein? Então eu sei tudo que eu falo é certo, e muita gente entra nessa história, né? Bem, tivemos aqui nosso querido Um Desconhecido por aqui, né? Ele não deve estar sabendo muito bem da história, tem até avatar no meio. Pois é, ele se diz um avatar, né? Um enviado, um Cristo, enfim. Graças a Deus que a verdade sempre aparece, porque Deus está sempre vigiando os maus, realmente, graças a Deus, né? Temos aqui também a Fernanda Linhares, dizendo, sim, Suziara, suspeitas cada vez mais sendo confirmadas, né? Quem está conosco também aqui é a Ana Lúcia Pretelli, o Gessé de Sá, falando lá de Goiás. Deixa eu ver aqui. Shirley de Siqueira, sempre aqui conosco, ela que fala de Poços de Caldas. Enfim, estou indo aqui rapidinho, vamos ver. Tio da Suquita, quem não se inscreveu ainda no canal dele, se inscreva, está muito divertido e também instrutivo, né? Que também coloca lá uma série de coisas instrutivas, né? De vídeos instrutivos. Temos aqui o Farley, deixa o PA ser feliz. Se você acha isso felicidade, eu não acho que é felicidade, não, muito pelo contrário. Esse indivíduo deve ser até muito infeliz, porque não deve ser fácil ter esse problema de narcisismo e megalomania. Tá? Esses indivíduos sofrem muito, inclusive o psicólogo disse, né, que possivelmente um indivíduo como esse pode ter sofrido um bullying severo na escola, né, ter tido uma relação difícil com o pai, com a mãe ou com os dois, né? Isso, às vezes, o ambiente acaba engendrando também, né? Isso segundo a própria psicologia, não sou eu que estou dizendo, né? O Karna é o
Pablo Marçal do Mundo Espiritual, a vendedora de curso de... Ah, tá, a moça lá, né? Não se trata aqui de tomar partido e dizer que ela seja santa, tá? A questão é que tudo que ela falou e tudo que ela passou, outros já passaram, tá? Tá muito igual, né? Então, possivelmente, em muitos aspectos, não tem mentira nenhuma ali, né? Quem está conosco também é o João Lucas Oliveira, caindo, o Paulo Marçal do Mundo Espiritual, vendendo curso e códigos. Sou contra isso, obviamente. Ela fez um teatro para tentar vender os cursos dela para você se transformar. Eu não tenho nada a ver com o curso dela e não dou curso nenhum, né? Então, não tem nada a ver com isso. Deixa eu ver aqui. E provem, só basta provar, né? É Cavaleiro da Estrela Guia, isso mesmo, ele é o Cavaleiro da Estrela Guia. Ele quis agradar aos umbandistas se dizendo um personagem de um dos livros lá, que é o Cavaleiro da Estrela Guia. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Bem, é só vocês verem, né, o que essa moça ensina, que eu ensino aqui, digamos, né, ensino entre aspas, né, porque não existe professor de espiritismo. O que ela diz lá, e que eu digo aqui, que vocês vão ver que não tem nada. Eu não vendo curso nenhum e não ganho nada com espiritismo. Você sabe muito bem disso, né? Deixa eu ver aqui. Mais... Caena e Pedrocho são Dalila e Sansão, briguinha de marido e mulher, não se mete a colher. Não era o marido e mulher, né? Já dizia minha santa vozinha. Eu não vou entrar nesse aspecto. O que a gente vê é que muita coisa que ela diz, outros já disseram, né? E também essa história toda de ele tentar conquistar as mulheres, dizendo que elas são em reencarnação dessa ou daquela, né? Fernanda Linhares, o pseudoguru, além de decorar vídeos, fala dos personagens, também imita os personagens. O pseudoguru bombril. Por isso que ele recebe todo mundo, né? Faz aquelas vozes diferentonas lá. Deixa eu ver aqui. Ninguém vai entrar nessa conversa aqui, que as pessoas aqui desse João Lucas aí, o fanático, né? Mais um fanático aí do... Não adianta, pessoal, é o que nós dissemos, né? O fanatismo, ele é um traço, né, de uma doença, né? É a fé cega. E é igual gente que está até hoje defendendo João de Deus, né? Toda semana, até hoje, há encontros de partidários e adeptos do João de Deus. E em toda seita é assim. Às vezes a seita até acaba, mas os partidários estão lá insistindo na inocência, né, do guru deles. É impressionante. Aqui tem uma coisa importante, ó. Kakaroto 707. Pedro é tão evoluído que está em 3 planetas reencarnado ao mesmo tempo, Segundo Bezerra de Menezes, ou melhor, segundo o que ele diz, 3 planetas de uma vez só. Eles inventam ou se apegam às teorias mais malucas para poderem, né, até justificar determinados comportamentos e se engrandecerem cada vez mais, né? Enfim, pessoal, vi que tem aqui muitos comentários, infelizmente não vai dar para ler tudo. Quem quiser, né? Eu mesmo vou ler depois, com calma. Quem quiser ler esses comentários, né? Vão estar aqui disponíveis depois. O YouTube inicialmente não disponibiliza, mas depois ele vai disponibilizar, né? Então é isso, né? Vimos que, inclusive, o falso Kardec ficou numa situação bem complicada, né? Porque ela entrou lá em alguns detalhes bem constrangedores, né? Acabando com aquela pompa dele todo de conquistador, de que faz e acontece, né? Então ficou muito vergonhoso. Olha, no lugar dele eu desapareceria da internet, mas infelizmente a gente sabe muito bem que não é isso que vai acontecer. E para a gente terminar, eu vou colocar novamente aqui, ó, quem quiser conhecer mais todos esses avisos, depois comparar com o que ela disse, né? Claro que nós dissemos muito mais, porque gravamos muito mais vídeos. Tá aqui, ó, uma série de vídeos,
né, onde analisamos, na maior parte das vezes, o esquecimento do passado e as reencarnações de Allan Kardec. Falsos profetas sempre se traem, olha lá, ó, novamente, né? Falso Kardec referendo a livro de seita assassina, foi o que aconteceu lá com o livro Cartas de Cristo, que tem mexido com a cabeça das pessoas, levando-as até a morte, né? Ou tendo um comportamento completamente né, fora da caixinha. Aqui, quando nós contestamos, né, que Jesus sim, Saint-Germain não, quando ele vem dizer que Saint-Germain virou instrutor ou governador do planeta Terra. Outro aqui, Magro Negro, novo diabo dos universalistas e falsos profetas. Novamente aqui, ó, amor, sexo e poligamia. Olha lá, ó, nós já vimos alertando. Vídeo que representa a prévia da live Amor, Sexo e Poligamia. O que aprendemos com o falso Kardec. Né? Vários vídeos, ó, outros depoimentos de pessoas de diversas religiões, né? Discordando do falso médium. Tem a parte 1, tem a parte 2. Né? O retorno do dragão, enfim, pessoal, que tem aqui de vídeo para a gente aprender e também, às vezes, soltar umas boas demais risadas, né? Porque a gente tem se utilizado desse expediente, né? Porque não dá para falar sério de coisas tão absurdas o tempo todo, né? Tem que ter também uma descontração, porque chega um momento que né? Chega um momento que é até risível, né? A gente chora e ri ao mesmo tempo de tanta bobagem, não é mesmo? E também dizer, né, que por várias vezes nós sugerimos que houvesse um debate, né? Ele poderia escolher o lugar, poderia ser virtual ou presencial. Nós falamos que poderia até escolher o mediador, né? Para dar a palavra para. Não fugiu de todos os debates, né? Enfim, e nós a todo momento, né, o desafiamos, né, a mostrar, né, esses conhecimentos todos, até se defender, né, perante as nossas ideias, mas não quis, né? Só ficou o tempo inteiro dizendo que nós somos intolerantes, que nós somos perseguidores, depois viramos Mago Negro, depois viramos, botou lá o comparsa dele para dizer que nós éramos Torquemada reencarnado, enfim, ele fez de tudo, né? E não apresentou nada. É tudo na base do gogó, da garganta, falar até papagaio fala, né, pessoal? Eu poderia muito bem também chegar aqui e dizer que eu sou algum faraó, eu sou algum filósofo do passado. Eu poderia dizer aqui que eu sou Sócrates reencarnado, que eu sou Platão reencarnado. E aí? Quem é que ia provar o contrário? É a mesma coisa esse pessoal, né? Eu quero ver provar, eu quero ver realmente demonstrar estar no mesmo nível dessas pessoas, né? Que certamente, né, nem mais ligados às vezes ao planeta Terra já estão em mundos superiores, um Platão, um Sócrates, ou enfim, né? Já a planeta Terra para eles aí já deve ser coisas do passado, né? O que eles gostam mesmo é fazer todo esse sensacionalismo, se arrogar em grandes autoridades, porque falta conteúdo, né? Falta competência. Então, eles têm que dar essas carteiradas todas, né, pessoal? Então, nos serve de lição, nos serve de aprendizado, porque agora a gente está, quem por acaso caiu, agora já está prevenido. Agora já sabe como é que funciona esse grande mercado dos falsos profetas, dos falsos médiuns que surgem por aí, principalmente na internet, porque tem a bendita da monetização e também o alcance que a internet tem. Antes, as seitas, o camarada tinha que ir quase que em praça pública e catando. Hoje não. Hoje tem internet, onde eles podem conseguir adeptos até do outro lado do mundo. Né? Então, é até mais perigoso do que no passado. Nós já mostramos aqui para vocês, e tem até documentários na Netflix e tudo mais, sobre essas seitas, que mesmo contendo um número muito menor de adeptos, né,
o fim foi trágico, os prejuízos foram enormes. Então, imagine agora, com o potencial da internet, que elas não podem se transformar. Então, essas coisas são boas, porque daí já corta o mal pela raiz, não é mesmo? Então tá aí, pessoal. Agradecemos aí pela presença de todos e vamos continuar aqui no canal Arthur Azevedo estudando o Espiritismo como ele verdadeiramente é, afastado dessas teorias de conspiração, essas fantasias, essas bagunças de mundo espiritual com seus dragões, magos negros, e, enfim, esses personagens que eles criam aí para atemorizar as pessoas, para dominá-las, e obviamente eles se engrandecerem, não, contra mim os magos negros nada podem, que eu sou o cara, eu resolvo tudo, como eles gostam de aparentar aí, que são os bambambãs, e na verdade não são nada disso, São pessoas até com muito mais dificuldade do que a maioria de nós, A gente está vendo aí que a coisa é muito séria, e pode ter consequências aí terríveis, como já dissemos aqui, até sugerimos, que nosso falso Kardec aí realmente faça uma análise fria, do que está acontecendo, o que pode vir a acontecer e mude de comportamento. Peça ajuda. Nosso objetivo aqui nunca foi destruí-lo como pessoa. Muito pelo contrário, já dizíamos lá atrás, estamos sendo mais amigo dele do que os seguidores. Porque os seguidores estão colocando gasolina no fogo. Estão empurrando esse indivíduo para o precipício com a idolatria deles. Enquanto nós não. Nós estamos, de certa forma, dizendo: pare enquanto é tempo. Agora, não somos Deus, pessoal? Isso vai do livre-arbítrio dele, Não, nada podemos fazer, apenas aconselhar, Que reflita, procure ajuda, ponha a mão na consciência, veja que é até corpo androide biológico ele disse que tinha. Até o corpo dele passou a achar, não sei se aquilo é fantasia da cabeça dele ou é uma das mentiras, propositalmente contadas, até o corpo dele diz que é diferente de todo mundo do planeta. Corpo androide biológico. Para você ver o nível de piração, de loucura a que esse indivíduo chegou. É muito triste. Mas a gente não pode sacrificar todo mundo para ficar alisando a cabeça de um indivíduo desse, pessoal? Não tem como. A gente tem que privilegiar o maior número, que são as pessoas. A gente não pode sacrificar milhares para salvar um, E, enfim, é isso daí. Tá aí, pessoal, então mais uma vez, vamos realmente concluir agora e nos vemos muito em breve, em mais um estudo aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Um forte abraço, tenham uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.